uma igreja de tantos povos e nações. Há dias difíceis, há dias em que chegamos à conclusão que teria sido melhor ficarmos na cama. Há dias em que chegamos ao final do dia com uma frustração tão grande, toda a nossa alma está cheia de sentimentos, às vezes ilusão, às vezes tristeza. Já alguém se sentiu assim? Eu já me senti assim há alguns dias. Penso que todos nós já nos sentimos assim. Para o cristão há uma alternativa. Quando esses dias acontecem, há uma fonte inesgotável, que nós devemos procurá-la no início do dia, mas podemos procurá-la também no final do dia. E essa fonte é Jesus. Ele diz: venham a mim todos os que estão com sede. Venham a mim todos os que estão ansiosos. Houve um dia assim num homem. 4 homens, pelo menos. Lucas 5. Eu estava a preparar um texto sobre o poder da palavra de Deus. Esta semana estive a estudar Apocalipse. Os irmãos, saímos lá com mais perguntas do que entramos. Mas foi muito bom estarmos ali 5 dias a estudar Apocalipse, 8 horas por dia. Minha cabeça já estava quase no Armagedon psicológico, mas foi muito bom estar também com obreiros jovens a estudar. Saí. O primeiro teste foi uma boa nota, o último nem sei se tem positiva, porque realmente saí com muitas certezas e continuo com certezas, e a maior certeza é que no fim nós vencemos. No fim nós vencemos. Nada mais maravilhoso que isso. Lucas 5, um dia assim, um dia difícil. Conta assim a palavra. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se no barco, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faz-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhámos toda a noite e nada apanhámos, mas porque mandas, noutra versão diz, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e todos os com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levaram os barcos para a terra, e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que texto fantástico. Vamos só nos ficar a situar aqui e colocar-nos nos sapatos de Pedro, nas sandálias, na altura era sandálias, nas sandálias de Pedro. O dia não podia ficar pior. Imaginem só, um dia que não tinha corrido bem para este Simão, eles tinham trabalhado toda a noite, o que trouxeram para a terra foi apenas um barco cheio de algas e de impurezas. Aquele barco simbolizava a sua vida. Era um barco que estava cheio de coisas sem valor. Eles esperavam trazer peixe para alimentar a sua família, para vender no mercado, mas trouxeram limos, impurezas, tudo menos peixe. E assim estava a vida de Pedro também. Parece que tudo o que enchia a sua vida não era bom. Simão fazia parte de um grupo de homens que se relacionavam, pelo menos temos a ideia, 2 irmãos que eram seus sócios, Tiago e João, e também o seu mano André. Eles eram 4 homens. Os impostos eram altos, muito altos naquela altura. Aqueles cobradores de impostos, eles vinham logo ter com os pescadores para tentarem cobrar os seus impostos e também colocar dinheiro no seu bolso. Aquele lago era pequeno demais para tantos pescadores. Pescadores que tentavam ganhar a vida fazendo aquilo que tinham sido ensinados desde criança a fazer. Com as redes imundas, tentavam agora sacudir as redes para a água, tentando limpar de todas as impurezas que as redes tinham. O que diriam os seus familiares quando chegassem a casa?
O que diria a esposa de Pedro ou a sua sogra, que estava à espera do resultado de uma faina da Páscoa? O dia não podia ficar pior. De repente, Simão vê que uma grande multidão se aproximava ali da praia. Uma multidão enorme. Seria ótimo aquela multidão se ele tivesse apanhado muito peixe. Ele ia fazer um bom negócio ali. Mas de repente percebe-se que a multidão se aproxima, não para a procura de peixe, mas seguia um homem, um mestre, um rabi, que era diferente, que era acompanhado de crianças, era acompanhado de homens e de mulheres, era acompanhado de gente de todo o tipo. Nada podia alterar o seu estado. Frustrado, agora tinha ali diante dele uma multidão e um mestre. Aquele rabi diferente no seu aspecto, o seu aspecto gentil, marcado pelas crianças que estavam à sua volta. O seu nome era Jesus. Simão, ao ver aquele mestre, ouviu que o mestre teve a ousadia, teve a coragem de lhe pedir o barco emprestado, para ele poder pelo menos ter um espaço e utilizar a acústica da água do mar para ensinar aquela multidão. Devido ao seu aspecto gentil, talvez devido a algumas informações que ele já tinha também, Simão emprestou o seu barco. E cheio de curiosidade ficou, enquanto tentava lavar as redes, ficou a ouvir o que aquele mestre tinha para ensinar. Por estes textos paralelos nós entendemos que Simão já conhecia Jesus. Só que aquele encontro com Jesus mudou completamente a sua vida. Eu não sei como é que tu entraste aqui nesta manhã, talvez te sentes como Simão. A rede da semana, a rede do teu trabalho, a rede da tua família, a rede dos teus relacionamentos têm trazido muita coisa que não têm sido resultados positivos. Talvez até muito lodo, muitas algas, muitas coisas que te enliam e que te até fazem sufocar. Mas Jesus foi ter com Pedro e Jesus nesta manhã está aqui para que através do seu ensino tu possas experimentar vida. Enquanto lavava as redes, Simão escutava aquele ensino. Eram palavras transformadoras. Era diferente de tudo o que ele tinha ouvido até então. Ouvir as palavras de Jesus começou a transformar o seu interior. O interior de frustração, o interior de revolta contra os cobradores de impostos, o interior de revolta contra o Império Romano, o interior de revolta contra a sua situação, das dívidas que poderia ter, até por causa do pagamento dos seus funcionários. Naquele momento, as palavras e o ensino de Jesus é como que um sol num dia de nuvens densas, a romper por entre aquelas nuvens e trazendo um raio de luz, um raio de esperança, um raio de alegria e de paz àquele coração. De repente o dia cinzento tornou-se um dia como se o sol raiasse agora por entre as nuvens. Havia uma luz que penetrava a sua alma cinzenta, a luz da palavra, a palavra de Deus. Do barco, Jesus ensinava às multidões. Jesus quis mostrar gratidão a Simão. Jesus quis mostrar gratidão a Simão porque Simão emprestou o seu barco. Então Jesus disse assim: Simão, e não temos aqui a agradecer, dizer obrigado por me teres emprestado o teu barco. Ele não disse isso, mas disse: Simão, olha, vai à parte mais funda do lago e lança as redes. Simão, ouvir aquelas palavras daquele mestre gentil, ele queria retribuir a gentileza, mas ele não era pescador. Aquilo era algo inesperado para aquele homem cansado e frustrado. Quando Jesus diz: leva o barco para a zona mais funda com os teus companheiros e lança as redes. Mestre? Como é que ele sabia que Jesus era mestre? Mas ele responde, vejam lá, ele responde a Jesus e diz, verso 5, Mestre, nós havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra, porque tu mandas, eu vou lançar as redes. O que é que fez Simão mudar de atitude? Quando a experiência dizia que naquela hora do dia não era hora para pescar,
O que é que fez Simão mudar de atitude quando a zona mais funda do lago era onde as redes dificilmente conseguiam chegar? Eram redes que eles atiravam e que tinham um peso e que depois puxavam e fechavam. A parte mais funda era difícil. Será que eles tinham corda suficiente? O que é que fez Simão contrariar todo o seu conhecimento e a sua experiência? Ele diz: mestre, porque tu mandas. Mesmo como disse o pastor Paulo Durão, nosso missionário no devocional esta manhã, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Nos nossos 21 dias de oração, se não virem um vídeo, vejam, foi gravado lá na base missionária ontem e foi colocado hoje às 7 da manhã nas nossas redes. Simão, o que fez diferença é que ele tinha ouvido Jesus falar. E sabem, o que faz diferença na nossa semana, no nosso dia, é nós ouvirmos Jesus falar. Igreja, nós precisamos de ouvir Jesus falar. Jesus fala através de muitas maneiras. Fala através dos seus servos na escola bíblica dominical, nos cultos da semana. Fala através da Bíblia, acima de tudo, da sua palavra. Mas quer falar ao nosso coração. Mas nós andamos a correr de um lado para o outro e às vezes não paramos para ouvir as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus produzem vida, fruto e sucesso. E foi isso que Simão entendeu, não era apenas uma gratidão. Ele disse: mestre, a palavra que ele tinha ouvido, o ensino que ele tinha escutado, os seus argumentos, ele não argumentou mais, ele apenas desabafou. Ele não argumentou dizendo: Senhor, tu não és pescador, eu não posso ir para a parte mais funda, eu estou cansado, eu não tenho forças, a minha rede não chega ao fundo, eu não posso fazer. Ele apenas desabafou com o mestre e disse: Senhor, andámos a trabalhar a noite toda e nada apanhámos, mas porque tu mandas, sob a tua palavra, eu gosto muito desta tradução que diz: sob a tua palavra eu lançarei as redes. Qual é a nossa relação à palavra de Jesus? Ele convida-te: vem a mim, tu que estás cansado e aflito, eu quero te aliviar. Qual é a tua reação à palavra de Jesus? Ele chama a tomar sobre si, sobre ti o seu jugo. Ele convida, se alguém tem sede, para ir a ele e beber. Porquê é que tu andas todo o dia a correr numa frustração? Porquê é que tu deixas de ler a palavra de Jesus diariamente? Porquê é que tu duvidas das ordens, das suas instruções, quando as suas instruções são vida, saúde e prosperidade para a tua vida? Porquê é que tu argumentas com a palavra e fazes à tua maneira em vez de fazer da maneira que Jesus ensina a fazer? Simão, depois de ouvir as palavras de Jesus, ele apenas desabafou, mas não argumentou muito. E ele obedeceu às instruções de Jesus. Porque depois de ouvir Jesus ensinar, ele não era mais o mesmo homem frustrado. Ele não era mais o mesmo homem sem esperança. Ele não era mais um homem com os seus olhos apenas colocados na tristeza, na miséria, nos impostos, na vida difícil. Agora os seus olhos tinham encontrado a esperança das nações. Agora os seus ouvidos tinham escutado as palavras da vida. Agora, como diz João mais tarde, ele tinha experimentado ter no seu barco, no seu negócio, o Filho do Deus vivo. E a sua vida se encheu de esperança. A sua vida se encheu de esperança. Quando ele vai e ele lança as redes contra todas as regras da pesca. Ele lança as redes numa hora que não era para lançar. Ele lança as redes num local que não era para lançar. Vemos que até ele nem sequer obedeceu totalmente à palavra que o Senhor diz: vai tu e os teus companheiros. Mas ele lançou. Mas quando ele lança aquelas redes, o impossível acontecer. Não se apanhava peixe naquela hora, mas a palavra de Jesus faz o impossível acontecer. Talvez o inimigo te tenha dito que não vais apanhar peixe, que não vais ter um resultado, que não vai acontecer. Escuta antes as palavras de Jesus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E estas palavras que nós seguramos na nossa vida, seguramos no nosso coração, então eles deitam redes às águas, apanham tanto peixe que elas ficaram quase a arrebentar. Elas não arrebentaram porque Jesus não dá prejuízo. A bênção de Deus não traz prejuízo. Porque se as redes tivessem arrebentado, tinha sido um grande prejuízo, mas diz que quase, mas não arrebentaram, porque a bênção do Senhor enche todas as medidas, mas não traz prejuízo à nossa vida. Aleluia. Mas há outra coisa interessante, é que a bênção é para ser partilhada.
Há muita gente que recebe a bênção e guarda no seu bolso, fica só para si. A bênção é para ser partilhada. Simão faz um gesto, começa a gritar lá no meio do fundo do lago: venham, 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 venham. Há bênção para mais, há peixe para mais, há bênção de Deus para todos, venham. E eles foram e encheram todos os barcos de tal maneira que quase se afundavam. Não afundaram, porque a bênção de Deus não traz prejuízo. E eles com o barco cheio, sem redes a romper, sem barcos a afundar, no limite da capacidade, eles chegaram à praia. E tinham lá uma multidão para fazer negócio, ainda que a Bíblia não diz nada acerca disso. Mas eles já não queriam saber mais do negócio. Pedro já não queria mais saber do negócio. Pedro, depois de experimentar e ter aquela experiência, ele não começou a olhar para a multidão e diz: hoje eu vou fazer o dia, hoje eu vou salvar o mês, hoje eu vou salvar o ano, hoje eu vou vender e vou fazer aqui um grande negócio. Ele tinha descobrido o maior tesouro. Ele tinha visto o Messias sobre a sua palavra a fazer um milagre. E o maior tesouro não era a venda do peixe, o maior tesouro era receber aquele dinheiro e levar para a sua casa, para a sua família. Ele dobra os seus joelhos diante do Senhor e diz que, vendo isto, verso 8, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E, irmãos, esta atitude é extraordinária. O primeiro passo do discipulado é a obediência, mas o segundo passo é reconhecer que nós somos fracos, frágeis, falhos, pecadores sem esperança, mas que Cristo nos quer transformar de pecadores em santos. Louvado seja o seu santo nome. O milagre não veio pelo esforço de Pedro, porque o esforço tinha sido na noite e nada tinha acontecido. O milagre veio pela obediência à palavra. Há muita gente que procura resposta às suas orações, mas desobedece à palavra e depois diz: porque é que não me respondes, Deus? A obediência abre a porta para a bênção. A obediência abre a porta para o milagre acontecer. Se nesta manhã vieste a este lugar e andas no pecado, andas na miséria, olha, faz como Pedro, chega diante de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador, eu não sou digno da tua graça, eu não sou digno da tua misericórdia. E ele reconhece. Pedro entendeu que a maior riqueza não era a venda do peixe, a maior riqueza era conhecer Jesus, e a nossa maior riqueza é conhecer Jesus, e a nossa maior riqueza é para ser partilhada com os outros. Quando Simão se ajoelha aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, ele reconhece Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Quem podia fazer um milagre assim apenas com a sua palavra? Aquilo não era trabalho de mago, aquilo não era trabalho de ilusionista, aquilo não era trabalho de qualquer mágico, qualquer rabi. Aquilo era um trabalho do Filho de Deus, aquele que eu tinha criado. Eu tinha dito um dia: águas produzam peixes. Aquilo que pela sua palavra os mundos foram formados, aquilo que pelas suas palavras o mar produziu peixe, aquilo que pela sua palavra a terra produziu animais, aquilo que pela sua palavra tudo foi criado. A palavra do Deus Criador estava ali, estava a criar agora uma nova dimensão na vida de Pedro. Pedro não era mais um negociante, Pedro era um pecador arrependido diante de Jesus. Aquele trabalho do Filho de Deus. Ele sabia que não podia estar como impuro diante do Filho de Deus e faz-lhe uma confissão: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. E os seus companheiros tiveram a mesma reação. Agora, o mais interessante é o que é que Jesus faz quando um pecador se aproxima dele. Os mestres mandavam-no sair. Os sacerdotes diziam: não podes estar aqui, és pecador, vai-te embora, sai do pé de mim. A religião dizia: és pecador, vai-te embora. Mas Jesus não. Jesus chama a si o pecador para sair desse encontro transformado, sarado e perdoado. Então Jesus volta-se para ele. Talvez aquele homem rude, um homem que talvez Simão Pedro já tivesse sido rejeitado pela religião. Há uma tese que diz que apenas aqueles que não podiam seguir os mestres dedicavam-se a este tipo de atividades laborais, mas eu não vou entrar por aí. Eu só quero entrar por aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que, de igual modo, também Tiago, eles reconheceram diante de Deus as suas fraquezas, as suas misérias. E apesar daquele homem rude, Simão, um homem do mar, um homem que provavelmente falava muito alto, talvez até dissesse palavras impróprias, mas Jesus disse: não tenhas medo,
Senhor, ausenta-te de mim, verso 8, verso 9, o espanto diante da santidade de Deus, aquele que está em pecado, fica com espanto, os espantos se apoderaram dele e de todos os que estavam, e de igualmente também Tiago, e diz Jesus a Simão, não temas, verso 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Meus queridos, a terminar, quero-vos dizer que a maior riqueza não é vender o nosso peixe. Jesus contou uma história de um homem que estava a trabalhar num campo e de repente descobriu que naquele campo havia um tesouro. E ele foi e vendeu tudo o que tinha em casa, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele pedaço de terra, porque ele tinha descobrido o maior tesouro. E os bens que ele tinha, as heranças dos pais, as heranças dos antepassados, a mobília da casa, todo o valor sentimental ficou para trás depois de descobrir o tesouro. E há tanta gente que por causa da família, por causa do emprego, por causa de situações, não seguem Jesus, não perceberam que Jesus é o maior tesouro. E Simão Pedro entendeu isso. Ele entendeu isso. E quando eles puxaram os barcos para a terra, eles deixaram tudo. Verso 11, e termino com este versículo, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles foram recuperados. Aqueles homens que não podiam ser seguidores de mestre, descobriram em Jesus uma nova oportunidade. Talvez nesta manhã tu venhas a este lugar e o Espírito Santo está a falar ao teu coração. Ele te quer dar uma nova oportunidade. Não importa que diante da palavra tu sentes que és pecador, isso é um sinal que o Espírito Santo constrange a nossa vida e nos leva a entender que nós não somos dignos de estar na presença do Deus vivo, mas pelo sacrifício de Jesus naquela cruz amarga, quando ele ali de braços abertos, ele estava a abraçar a humanidade, ele estava a aplacar a ira de Deus que estava sobre mim, que estava sobre ti, para que tu possas ter acesso a este Deus de amor. Como não dedicar a nossa vida a Ele? Como não dedicar a sua vida a Ele? Jesus chama hoje, Jesus chama e diz, vem após mim e eu te farei um pescador de homens. E Deus está a chamar a sua igreja nestes últimos tempos para poderem deixar os barcos, deixarem tudo aquilo que achamos que é mais valioso para seguir Jesus. Porque seguir Jesus leva-nos à vida, leva-nos à eternidade. Talvez como Simão te sentes frustrado, a semana não correu bem. Será que vale a pena ir ao culto domingo de manhã e ouvir a palavra? Será que vale a pena virmos à escola dominical e ouvirmos o ensino de Jesus? Será que vale a pena depois de um dia terrível ainda irmos diante da Bíblia e ter um momento para ler a sua palavra? Eu quero te dizer, vale a pena, porque a palavra transforma. E nesta manhã Jesus quer te dar uma nova vida, uma nova esperança e um novo sentido à vida, de seres pescador de homens, ou seja, de fazer aquilo que Simão fez quando encheu as suas redes de peixe, foi partilhar com os seus colegas o milagre. Estás tu disponível para partilhar com os teus colegas o milagre de Jesus? Estás tu disponível para falar dele, para ensinar acerca dele e para partilhar o seu amor? Estás tu disponível para deixar tudo o que te impede de seguir Jesus e segui-lo todos os dias da tua vida? Vamos ficar de pé para terminar com a oração. Eu gostaria de orar por aqueles que vieram nesta manhã a este lugar e ainda não seguem Jesus como seus discípulos, como seus alunos, e não seguem Jesus com base num compromisso de caminhar após Ele, de aprender dEle e para estar perto dEle. E nesta manhã Jesus diz, vem a mim, tu que estás cansado e subcarregada, tu que dizes que não aguentas mais, vem a mim, deixa tudo, segue-me, e o Senhor te chama a seguir. Te chama a aceitar o seu amor, o seu perdão, a sua salvação gloriosa que foi manifesta na cruz do Calvário em teu lugar. E se não dedicaste a tua vida a Jesus, mas nesta manhã quer sair daqui com uma decisão de que vais seguir a Jesus e servir a Jesus, então levanta o teu braço como sinal. Nós queremos orar por ti para que Deus traga perdão, paz e sentido à tua vida. É um convite que eu estou a fazer. Certamente estás a sentir alguma coisa estranha dentro de ti. Não é estranho, é o Espírito Santo de Deus que diz, dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me, filha minha, o teu coração. Deus não é como o inimigo que entra, que arromba, que deita tudo abaixo e que entra sem ser convidado para destruir. Jesus é aquele que bate à porta e diz, eis que estou à porta e bato, se tu abris a porta eu vou entrar
E Jesus quer entrar na tua vida nesta manhã. Entre nós alguém quer dedicar a sua vida a Jesus? E quer entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador? Queres fazer isso? Sim? Não? Ok. Como estavas a levantar o braço e a te dar a oportunidade. Temos ali uma senhora que quer dedicar a sua vida a Jesus. Mais alguém quer dedicar a sua vida a Jesus nesta manhã? Estamos em intercessão, em oração, para que Deus possa convencer. Amém. E nós vamos orar. Se queres dedicar a tua vida a Jesus, faz comigo esta oração e no final fala com um dos obreiros, fala com alguém. Nós queremos te dar um kit de boas-vindas à família. Fala connosco no final, mas repete comigo esta oração e diz assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador ou pecadora. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu reconheço que preciso de Jesus. Vem à minha vida, muda a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Muda a minha mente, muda a minha visão, muda o meu coração e dá-me a certeza, Senhor, da tua vontade. Obrigado porque me convidas a seguir-te. Obrigado por esta oportunidade. Eu te dedico a minha vida e eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. No nome deste Filho amado Jesus eu oro. Amém. Se esta foi a tua oração, então que Deus possa abençoar. Caminha com Jesus, partilha o milagre com outros, ser uma bênção. O teu barco pode estar quase roto, cheio de limos, cheio de sujidade, de tantas tentativas que não conseguiste ultrapassar. Mas o Senhor Jesus te diz: sob a minha palavra age e verás resultados. Ama a palavra, segue a palavra, procura a palavra. Nós vamos terminar com uma oração. Aqueles que precisam de oração podem vir aqui à frente, nós vamos orar por vós.